Olá pessoal, estamos começando agora mais um episódio do nosso Mathcast, nosso podcast de matemática. Eu me chamo João Vitor Veríssimo, sou graduando do curso de licenciatura em matemática pela Universidade do Estado do Pará, a UEPA. E na entrevista de hoje, quem vai estar me ajudando é ele, o Lucas Souza. Tudo bem, Lucas? Oi, gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre pós-graduação em matemática, né? O nosso objetivo com esse tema é falar sobre como que funciona para um licenciado em matemática a pós-graduação em matemática pura, né? Quais são os desafios, como que é essa pós-graduação e principalmente para um professor de matemática, né? Na perspectiva de um professor de matemática. Para falar sobre o assunto, a gente chamou o Marcelo Miranda, que é ex-aluno da UFPA e atualmente estudante de pós-graduação na Unicamp. Então, primeiramente, Marcelo, eu queria te agradecer por aceitar participar dessa entrevista. E fala um pouquinho sobre tua formação acadêmica e sobre o que é que tu faz atualmente. Tá certo, olá, Lucas, João Vitor, olá a todos do Mathcast. Bom, eu fiz licenciatura em matemática na Universidade Federal do Pará, entrei em 2011 e terminei em 2016, sim, foram 5 anos, mas porque durante a minha graduação eu também fiz intercâmbio pelo saudoso programa Ciências Sem Fronteiras, morei 1 ano e 4 meses nos Estados Unidos, daí eu retornei para terminar o meu curso, ainda por cima enfrentei 2 greves, então por isso que o meu curso acabou durando um pouquinho mais, mas depois disso eu fui fazer mestrado na Unicamp, né, iniciei a minha pós-graduação lá, fiz o mestrado, concluí o mestrado em 2019, e aí eu já aproveitei para emendar com um doutorado, que é o que estou fazendo atualmente. Tanto mestrado quanto doutorado foram em matemática pura. No mestrado, eu estudei uma área da álgebra chamada Teoria Geométrica de Grupos. Só que o meu então orientador do mestrado, ele infelizmente teve que sair da Unicamp e eu tive que fazer uma decisão, tive que tomar uma decisão no início do doutorado. Ou eu mudava de área, não mudava de universidade, ou eu não mudava de área, mas aí eu teria que mudar de universidade. Por isso eu preferi, como eu já tinha muitos amigos na Unicamp, eu gostava da Unicamp, tinha sido aprovado na Unicamp, no doutorado da Unicamp no caso, preferi continuar na Unicamp, só que eu paguei um preço, eu acabei trocando de área, e atualmente eu estudo uma outra sub-área da álgebra, né, no caso, chamada códigos reticulados. Então, comecei meio que do zero e estou estudando atualmente códigos reticulados aplicados à criptografia. É basicamente isso que eu tenho feito no momento com relação aos estudos. Bom, primeiro a gente quer agradecer ao Marcelo por estar participando aqui do podcast. Eu tenho certeza que essa entrevista vai ser muito boa para muitos dos nossos ouvintes. Eu que agradeço pelo convite. Então, Marcelo, me conta a tua história. Tu é formado em licenciatura em matemática pela UFPA, né? Mas quando surgiu essa vontade de fazer licenciatura, era a tua primeira opção ou tu tinha outros planos? Os meus interesses acadêmicos eram continuar, né, fazer além da graduação, uma pós-graduação, ainda não tinha ideia de onde fazer, mas tudo começou assim a se tornar mais concreto, né, pelo menos as ideias sobre onde seguir, o que fazer, quando eu passei a ter a orientação do meu professor, o professor Marcos Monteiro Diniz, que foi o professor que me orientou na minha graduação lá na UFPA. E foi bem engraçada a história relacionada a esse início, porque eu estava no segundo semestre ainda, estava cursando Cálculo 1, e um belo dia eu estava na frente da sala de aula, quando esse professor, o professor Marcos, passou na minha frente, me parou e falou assim para mim: "Ei, você quer aprender matemática?" Ele tem um jeito todo... assim, como é que eu posso dizer? Jeito um tanto incisivo de falar. Excêntrico também, mas qual matemático que não é excêntrico, né? Mas foi bem engraçado. Ele chegou pra mim e falou isso: "Ei, você quer aprender matemática?" E eu ali, novinho, tinha acabado de fazer 18 já, nesse segundo semestre, tava no segundo semestre do curso, né? Então tinha acabado de fazer 18.
E eu só respondi que sim, que queria, e daí ele marcou um dia e um horário para que eu fosse na sala dele para que a gente começasse a conversar, para que eu soubesse ali mais ou menos o que ele estudava, se eu tinha algum interesse em estudar também. E assim começou a nossa relação. E na minha graduação eu acabei estudando um pouquinho de geometria, porque o professor Marcos ele é geômetra, certo? Mas no final das contas, eu acabei estudando algo que fica ali entre a geometria e a álgebra, isso na minha graduação. Porque o meu TCC foi sobre o estudo e classificação de cônicas e quádricas a partir das suas equações. Para você ver como não teve uma linearidade dos meus estudos da graduação, do mestrado e agora do doutorado, né? Meio que estudei ali o que dava. Então, foi isso que eu estudei na minha graduação. Bom, basicamente isso. O meu interesse em seguir nos estudos de matemática numa pós-graduação começou graças ao meu orientador, o professor Marcos Diniz. Ele que me incentivou bastante a seguir em frente, né, a tentar uma pós-graduação fora. Ele também me incentivou muito na época do intercâmbio, porque, tipo, na época antes, né, do intercâmbio, quando eu ainda estava submetendo toda a documentação, porque foi um processo bem complicado por causa do tempo que era curto. Então, se fosse para eu dizer quem, né, foi o principal incentivador, assim, nos meus estudos, nessa altura, na altura da graduação, eu diria que foi ele. Muito legal. Agora, você falou sobre o intercâmbio, né? Como que foi esse intercâmbio? Você estudou o quê lá? Geralmente eu não sei muito bem como funciona a Ciência Sem Fronteiras, mas você vai para cursar uma matéria, você vai para fazer uma pesquisa, como é que foi? Como funcionava, né, na Isso, graduação, que desculpa. Na infelizmente não verdade, tem como mais, funcionava, né? né? Ele acabou faz um tempo, né? Saudades. Então, pois é, porque eu já fui ali numa Um dos das últimos. últimas chamadas. Sim, eu fiz em 2013. Antes de falar como funciona, quer dizer, dá para dar um panorama de como funcionava, né, o programa. Em teoria, você escolhia, né, acho que 3 universidades de seu interesse, e se você fosse escolhido, o governo basicamente te alocava numa delas, que ficasse melhor para o governo. O que você fazia, então, na universidade? Você fazia matérias do seu curso, certo? E, se possível, também, ao longo do período que você permanecesse na universidade, que você permanecesse no país, se possível, você faria também um estágio, certo? Isso dependeria muito da sua área de atuação. A prioridade era para as ciências exatas, né, para as engenharias e tudo mais, mas teve também vagas em outras áreas, né? Bom, no meu caso, aconteceram algumas particularidades que tornaram o processo um pouco difícil com relação à submissão de documentos, né? Foram vários imprevistos que aconteceram ali ao longo desse período, mas graças, tudo deu certo e eu acabei conseguindo esse intercâmbio, eu acabei conseguindo o passaporte, o visto. No meu edital, na minha chamada, o que seria feito? Eu estudaria inglês lá, certo? E depois de um certo período, que eu acho que eram 4 meses, eu estudaria disciplinas da minha área, ou seja, de matemática. De início foi assim, eu lembro que eu cheguei lá cheguei no dia 27 de agosto de 2013. O outro dia, eu e todos os meus amigos, hoje em dia são amigos, né? Todas as pessoas que tinham chegado naquele dia, queriam estudar na mesma universidade que eu, que eram 10, contando comigo, do meu grupo, nós fizemos um teste de proficiência para avaliar, né, o quanto de inglês que a gente sabia. E a partir daí foi determinado o nível do curso de inglês da universidade mesmo, que era a própria universidade. Eu fui para a Universidade da Pensilvânia. E eu realmente tive muita sorte em ter ido exatamente para a UPenn, University of Pennsylvania, Universidade da Pensilvânia, que é uma puta universidade, é uma universidade que faz parte da Ivy League, que é ali
o grupo das universidades, digamos, mais, entre aspas, conceituadas dos Estados Unidos, mais tradicionais, digamos assim. É um grupo no qual faz parte simplesmente ali Harvard, MIT, Cornell, acredito, enfim, as universidades conceituadas de lá. E aí o Penn faz parte desse grupo. É uma universidade muito tradicional, muito antiga, e eu fui para lá. E aí, no meu caso, o que aconteceu? Eu fiz quase metade do período de 1 ano e 4 meses de inglês, sabe? Eu fiz disciplinas de inglês, e aí, ao final desse período, eu fiz disciplinas de matemática. Não teve como eu fazer estágio, não teve como eu fazer nada do tipo, eu simplesmente fiz disciplinas de matemática na UPenn, disciplinas regulares, certo? O bom é que eu tive liberdade para escolher as disciplinas que eu queria fazer. Não lá, né, como em muitas universidades, você não tem uma grade fechada, assim como no caso da Unicamp também. Você tem uma certa liberdade em escolher as disciplinas. Então, lá nos Estados Unidos, eu cursei inglês e cursei disciplinas de matemática ao longo desses 1 ano e 4 meses de intercâmbio. As disciplinas de matemática que você escolheu foram relacionadas à geometria, à álgebra? O que você escolheu lá? Foram disciplinas... eu não pensei muito na área, porque até então não estava tão bem definido o que eu iria estudar. Porque apesar do meu orientador ser geômetra, eu sempre tive uma afeição pela álgebra. Tanto é que, no fim das contas, ele, né, acabou procurando uma forma de relacionar as duas, e aí surgiu esse estudo que eu fiz sobre equações de cônicas e quádricas, né? Então, foi uma forma de juntar geometria e álgebra. Eu não pensei tanto na área. Eu escolhi aquilo que era conveniente, aquilo que principalmente eu pudesse acreditar quando eu voltasse para o Brasil. Então, eu pensei mais nisso, sabe? Eu pensei mais na grade, pensei nas disciplinas que eu ainda não tinha feito aqui no Brasil, porque eu poderia, no caso, reaproveitar os créditos quando eu voltasse, e assim eu fiz. E Marcelo, uma curiosidade. Como é Sim? que funcionava a avaliação e o ensino lá nos Estados Unidos? Eu sei que tu escolheu as matérias que tu ia cursar e tudo mais, só que nós estamos falando de um outro país, uma outra cultura. E muito aqui no Sim. Brasil, principalmente nós que fizemos um curso de licenciatura, que fazemos um curso de licenciatura, muito se discute os métodos de ensino que nós podemos trabalhar, os métodos de Sim. avaliação. Como é que funcionava isso em um outro país, com uma cultura totalmente diferente da nossa? Sim, o que mais me chamou a atenção foi a avaliação, porque eu não sei como funciona na UEPA, mas na UFPA, em geral, nas disciplinas que eu fiz na minha graduação, na verdade, nas disciplinas que eu tinha feito na graduação até o momento que eu fiz o intercâmbio, basicamente a única avaliação era a prova. Uma prova, primeira avaliação valendo 10, segunda avaliação valendo 10, terceira avaliação valendo 10, e se você não tirasse a nota suficiente, mais ou menos isso. E lá, não. Lá, a sua nota final é um conjunto de pontuações de diversas atividades que você faz ao longo do semestre. Por exemplo, muito comum os professores realizarem quizzes. Quizzes eram provinhas, sabe? No início das aulas. Meio que aula sim ou aula não, mas eram vários quizzes ao longo do semestre. E as notas desses quizzes contavam, vamos supor, 10% da sua nota final. Eu lembro que tinha professor que dava pontuação até para tua participação na aula, sabe? Tipo, 5% da nota final, mas tinha ali essa porcentagem relacionada à sua participação à aula. O que mais? Homework, claro. Todas as disciplinas que eu fiz, você tinha o dever de casa. Os professores, eles aplicavam listas de exercícios semanais que você submetia, que você entregava ou para ele ou para o TA, que é equivalente ao monitor da disciplina. Geralmente era o TA que corrigia o homework. Então, e esse homework também contava para a média final, contava geralmente ali 20%, 30%. Então, a avaliação era descentralizada. Essa foi uma coisa que me chamou muita atenção.
e que eu particularmente gosto muito, porque o aluno é avaliado de diversas formas, certo? A prova não é o único instrumento de avaliação do aluno. Então, essa é a principal diferença do ensino daqui para o ensino de lá, né? É a avaliação. Eu percebi muito essa diferença estudando lá, certo? Tinha uma colaboração da turma, por exemplo, você tinha muita participação com seus colegas, assim, de trocar ideias, resolver questões juntos. Não, não. Eu não fiz um amigo ao longo ao longo das disciplinas que eu cursei lá na UPenn. Nenhum. Quer dizer, para dizer que eu não fiz, eu lembro de uma amiga, acho que ela era indiana, mas assim, amigos americanos, não fiz lá na universidade, sabe? Esse é um ponto contra, porque realmente os alunos, eu não sei, talvez faça parte da cultura de lá, né? Mas os alunos são bem individualistas. Não se faz muito estudo em grupo. Era engraçado, porque eu fazia o estudo em grupo, mas com os meus amigos brasileiros, para você ter uma ideia. A gente não estava fazendo as mesmas disciplinas, mas a gente sempre se reunia ali para estudar, porque nós, brasileiros, temos muito essa prática, né, de estudar em grupo. Eu fazia isso na graduação, eu faço isso até hoje no doutorado, no mestrado, eu fiz muito, tanto é que foi isso que salvou a minha vida lá na Unicamp, essa colaboração que eu tive dos meus amigos, mas lá nos Estados Unidos não, foi bem diferente. Foi assim, eu tive que estudar praticamente todo o tempo sozinho. É claro que tem uma diferença, principalmente com relação à acessibilidade dos professores. O que eu percebi é que os professores eles são muito mais acessíveis, tanto os professores quanto os TAs. Nas principais disciplinas eu tive monitorias, digamos assim. Você tinha aulas com os professores, mas tinha um dia específico que você tinha aula com o TA, era uma aula de exercícios que servia também para você tirar as suas dúvidas. Então, apesar de não ter ali aquele estudo em grupo, o suporte dos professores e monitores era bem grande, eles sempre eram bastante acessíveis, eles determinam horas, dias e horas de atendimento, e mesmo se você não puder ir naquele atendimento, bastava, né, eu trocar, por exemplo, um e-mail, mandar algum tipo de mensagem perguntando qual seria a disponibilidade, o professor dizia que dia e horário que daria para eu ir, a gente se acertava e eu ia lá e tirava as dúvidas. Então, tinha essa diferença também, porque pelo menos na UFPA, assim, eu fiz muitas amizades com professores, mas eu não sentia que eles eram tão acessíveis assim quanto os professores de lá dos Estados Unidos. Aí o Penn, mais especificamente, né? Agora falando um pouco da tua pós-graduação, me explica como funcionou essa transição, porque tu se formou em licenciatura, mas fez uma pós-graduação em matemática pura. Como funciona essa transição? E o quanto tu precisou mudar, principalmente na situação dos estudos? Certo. O curso de licenciatura dá condições para fazer uma pós-graduação em matemática pura? Não Sério? dá, sério, não dá. Não dá, eu te digo pela Unicamp, certo? Porque assim, eu não gosto de fazer autopromoção, eu sou péssimo nisso, mas eu era o melhor aluno da turma, certo? Eu era aluno que tirava as melhores notas e também procurava ajudar todo mundo da maneira que eu podia, sabe? Ajudar, digo, em assuntos das disciplinas, eu dava ali algumas aulinhas, tirava dúvidas em exercícios e tudo mais. Sempre tirei notas boas. Eu consegui o melhor CR da turma, enfim. E eu achava, olha só, que eu estava ali minimamente preparado para cursar uma pós-graduação numa universidade de renome. Então, eu decidi, ao final da minha graduação, tentar novos áreas, estudar fora numa universidade boa. E foi por isso que eu só me inscrevi na USP e na Unicamp, São Paulo e Unicamp, no mestrado. Que eu também recebi indicações, porque vários professores da UFPA fizeram pós-graduação, ou na USP ou na Unicamp, né? Então,
Eu recebi fortes indicações de lá e eu acabei me inscrevendo para lá. Fui aprovado nas duas, mas aí pesou o fato de eu não estar indo para uma capital e de eu ter amigos em Campinas, então eu acabei indo para a Unicamp. Chegando lá, eu percebi que o buraco era muito mais embaixo, porque a pós-graduação, o mestrado nesse caso, era em matemática pura e as exigências são muito grandes. E um curso de licenciatura em matemática, apesar de te fornecer ali alguma base matemática, mas ele é voltado para a formação de professores de ensino básico. Então você aprende algo além do ensino básico, mas você não se aprofunda tanto assim nos estudos de matemática. Então, eu sofri e muito, principalmente no início, com relação à adaptação, porque os professores, muitos deles não estão nem aí se você veio de licenciatura ou de bacharelado, eles estão lá para ministrar a disciplina e muitos deles não são tão humanos assim. Falo do IMEC, falo da Unicamp. IMEC, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, é o instituto que abriga o curso de matemática pura de lá da Unicamp. E o bacharelado de lá é muito forte. Para você ter uma ideia, os alunos de bacharelado em matemática, eles cursam todas as disciplinas do mestrado junto com os alunos de mestrado. Então, quem conclui um curso de bacharelado em matemática no Unicamp tem um mestrado de graça. Para você ter uma ideia do quão difícil é o curso de matemática de lá. Então, por isso também que eu tive enormes dificuldades de início e o que me ajudou muito foi exatamente o estudo em grupo, porque todos os meus outros amigos estavam no mesmo barco, alguns poucos vindos de licenciatura também, mas a grande maioria vindo de bacharelado. Então eu dei muita sorte em fazer amigos, né, em ter amigos assim acessíveis, digamos, que estavam dispostos a ajudar. E nessa troca de experiências, né, de informações ao longo dos estudos, que eu acabei conseguindo ali um bom suporte para que eu pudesse continuar no mestrado em matemática de lá. Mas, olha, apesar do curso de matemática, eu digo da graduação, né, do curso de graduação em matemática, fornecer até um suporte razoável, pelo menos da UFPA foi assim, eu não vou sair desmerecendo ninguém, porque eu tive excelentes professores na UFPA, mas se não me ofereceu suporte suficiente para que eu pudesse me sair bem no mestrado. Exatamente, não porque o curso de matemática seria um curso fraco, mas sim o curso de graduação em matemática ser um curso fraco, mas porque o curso de mestrado em matemática da Unicamp é extremamente forte. Né? Tanto é que desde sempre o curso de matemática pura da Unicamp tem conceito CAP7, e muito por conta disso, para manter a excelência do curso, como dizem por lá, eles acabam exigindo bastante dos alunos. Então, é por isso que eu digo que o curso de matemática, de licenciatura em matemática, não prepara o suficiente, né? Não te dá uma base matemática suficiente para que você possa fazer um curso de matemática um curso mestrado em matemática na Unicamp, por exemplo. Mas não quer dizer que te impossibilite de fazer o mestrado na Unicamp ou em qualquer outra universidade, porque para você conseguir algo assim, você tem que se esforçar bastante, por mais que você não tenha uma base. Foi isso que eu fiz, contei com a ajuda dos meus amigos da minha turma e aos trancos e barrancos eu consegui passar por essa etapa do mestrado. Você falou que se surpreendeu com o que aconteceu, com o que você encontrou lá. Agora, assim, se tu pudesse reviver esse pré-mestrado, uns 2 semestres antes, que tópicos que tu estudaria? Assim, o que a gente precisa estudar mais, dar um foco maior para ter o mínimo de condições para entrar em um curso como o de mestrado da Unicamp? Olha, é porque depende muito da universidade que você vai, né?
pois principalmente a pós-graduação, ela é mais forte em determinadas áreas nas quais o curso da universidade específica é mais forte. Por exemplo, o mestrado da Unicamp, tipo, a Unicamp em geral, o curso de matemática da Unicamp tem algumas áreas que são bem fortes, como sistemas dinâmicos. A área de sistemas dinâmicos da Unicamp é muito forte, tem professores que são reconhecidos mundialmente nessa área de sistemas dinâmicos. E outra coisa também é que depende muito do que vai ser necessário na universidade para que você possa continuar no mestrado. Vou te falar do caso da Unicamp. Na Unicamp, quando você se inscreve para entrar tanto no mestrado quanto no doutorado, não tem prova. Não tem prova nenhuma, não tem prova alguma. É feita uma análise do currículo. Do seu currículo. Você submete as suas informações, você submete cartas de recomendação, mas não tem nenhuma avaliação que você faz. Mas em compensação, tem a qualificação. E o que é a qualificação? Como é a qualificação do mestrado na Unicamp? A qualificação consiste em 3 provas objetivas de 3 áreas diferentes, e essas provas versam sobre conteúdos equivalentes a um semestre inteiro de uma determinada disciplina. No caso do mestrado, as disciplinas são fixadas. Você faz uma prova de análise no RN, você faz uma prova de álgebra linear avançada e você faz uma prova de topologia geral. Então, no caso da Unicamp, você tem que estudar, acima de qualquer coisa, análise no RN, álgebra linear avançada. O que seria álgebra linear avançada? É a álgebra linear mais a álgebra multilinear, que é bem mais complicado, mas enfim. Você estuda essa álgebra multilinear, a álgebra linear avançada, e você tem que estudar topologia geral. Como você vai fazer a prova obrigatória nessas 3 áreas, então se você quer estudar, fazer um mestrado na Unicamp, você tem que estudar essas 3 áreas no mínimo, essas 3 disciplinas no mínimo, para você passar na qualificação, porque só passando na qualificação que você continua no curso, sabe? Então, depende muito do que a universidade exige. Por isso que você, antes de você decidir se inscrever num programa de mestrado da universidade, você tem que analisar muito bem o que é cobrado lá. O que é cobrado principalmente na qualificação, né? Porque eu sei de universidade que exige uma prova de qualificação, mas sobre, sei lá, álgebra abstrata, tipo anéis e corpos. Então depende muito do que a universidade exige. Não posso dizer aqui nesse momento, olha, você tem que estudar X, Y, Z para ir bem em qualquer universidade. Não, isso é uma coisa mais específica, então tem que ser analisada a universidade na qual você quer entrar. Então tem que ter muita atenção na hora que você se inscreve, porque você tem que obter informações sobre a universidade que você quer entrar. A gente ia perguntar para você como é que foi esse processo seletivo, né? Como é que foi o processo de seleção. Você acabou de dizer que não tem uma prova, né? Que é carta de recomendação. No caso do Unicamp. É certo. No seu No caso caso da matemática pura na Unicamp. Sendo mais específico. Mas, geralmente, os cursos em matemática, em estatística, eles dão um curso de verão, né? Que é uma preparação, né? E eu também acredito que eles consigam avaliar os alunos dessa forma, né? Também. Você fez um curso desse? Também, fiz um curso de verão, mas sim, todo ano a Unicamp oferece cursos de verão, e no caso do mestrado, eu já tinha sido aprovado no mestrado, e inclusive no e-mail que eu recebi me informando, né, que eu tinha sido aceito no mestrado da Unicamp, eles já emendaram e disseram, olha, oferecemos aqui cursos de verão, e uma dessas disciplinas, curso de verão, né, é o de álgebra linear avançada. Para você é interessante porque é uma disciplina cobrada na qualificação. Então, ao invés de eu ir para Campinas em março, quando começaria o semestre, eu acabei indo em janeiro porque eu fiz um curso de verão em álgebra linear avançada. Todo ano eles oferecem. Não sei como vai funcionar agora por conta da pandemia, eu acredito que vai ser online. Mas sim, eles oferecem cursos de verão. E para o caso de quem está entrando no mestrado,
eles oferecem o curso de álgebra linear avançada e para quem está entrando no doutorado, eles sempre oferecem o curso de verão de análise funcional. É uma disciplina que entra na qualificação do doutorado. Então tem sim curso de verão e eu fiz. Foi muito útil porque eu já pude aproveitar os créditos desse curso de verão no meu curso. Então, ao invés de estudar 3 disciplinas para qualificação, ao longo do semestre regular, eu fiz 2, porque uma eu já tinha feito no verão, que foi exatamente a álgebra linear. Muito bom. Muito E, de novo, interessante. depende da universidade, né? Depende da universidade. Tem que ficar de olho no que a universidade oferece também. Marcelo, tu estava contando sobre a mudança que tu fez da licenciatura para matemática pura, tal, esse processo que tu passou, mas me explica como foi a tua adaptação? Como é que foi sair de Belém e ir para São Paulo, mudar de faculdade, mudar toda aquela vida que tu tinha aqui e ir para uma outra cidade? Como é que foi essa mudança? E principalmente, como foi a tua adaptação em todas essas mudanças? Com relação à mudança de cidade, eu não tive problemas, porque tudo que eu poderia ter passado de diferente com relação a isso, eu passei quando eu fui morar em Filadélfia, quando começou meu intercâmbio. Então, não tive problemas quanto à adaptação, à mudança de cidade. Agora, com relação à universidade, sim, eu senti bastante diferença. Só que como eu fui antes do início do semestre regular para fazer o curso de verão, eu já pude ir sentindo desde esse momento como era, né? Já pude ali ver como era o curso, qual era a cobrança da universidade, né? Em relação a avaliações, então já pude ter uma ideia de como seria desde o primeiro momento, desde quando eu fiz o curso de verão. E aí já deu para perceber a diferença, principalmente com relação à cobrança, porque os alunos que estão indo para lá, que os alunos que estudam lá, realmente, em geral, têm um background muito melhor, muito maior. E eles sabem mais, é isso, porque na Unicamp entram ali os melhores alunos, né? Então, muitas vezes, os professores estão tão acostumados com isso que jogam o nível das avaliações lá para cima. Então, por isso mesmo que eu tive que correr atrás, tive que estudar bastante. Essa foi a principal diferença, porque na graduação eu estava meio que acomodado, eu estava ali numa zona de conforto, porque, de novo, não quero desmerecer o curso de matemática da UFPA de nenhum lugar. Mas a realidade é que eu não precisava estudar tanto para ir bem nas provas, sabe? Então, essa foi a principal diferença no meu caso. Eu tive que começar a estudar muito mais, a me comprometer muito mais do que eu já me comprometi anteriormente com os estudos, certo? Então, essa foi a principal diferença com relação à quantidade de horas, né, que eu tinha que estudar. Até que eu aprendi a ir para o Unicamp para estudar mais, passar o dia todo. O bom que tem a questão da comodidade, por exemplo, até hoje eu tenho uma sala de estudos no Predinho, que é o prédio da pós-graduação, certo? Então, cada aluno que optar por ter uma mesa sua ali no prédio, ele pode fazer essa solicitação e aí ele obtém ali uma mesa, um espaço para ele estudar todos os dias, certo? Então, tem essa questão da comodidade, por isso mesmo que eu até preferia ir para a Unicamp para estudar, porque além de ter a estrutura para se estudar, tinha ali os meus amigos para tirar as dúvidas e tudo mais. Então, essa para mim foi a principal diferença. Os estudos, a quantidade de estudos, a quantidade de tempo, né, que eu tive que estudar a mais. Então, essa é a diferença de nível, porque eles acabam cobrando muito mais lá, né? Em universidades de referência, né, tipo Unicamp, USP, UNB, que é muito forte também em matemática, e por aí vai. Então, aí que eu senti mais dificuldade.
Isso é bem interessante, né? Você falou sobre as diferenças, as exigências que a universidade dá e a zona de conforto que você estava, né? Eu acho que isso acontece muito em algumas universidades, assim. Não que não sejam universidades boas, mas a gente acaba ficando nessa zona de conforto. A Sim. UFPA tem essa fama de ser mais rigorosa, assim, mais voltada para matemática e menos para licenciatura do que a UEPA, por exemplo. Então você me deixou reflexivo em relação a Sim. isso. Se alguém de uma Sim. universidade como essa, que as pessoas dizem que ainda está se preparando um pouco melhor para matemática, tem dificuldade, Uhum. né? Então alguém que vai para uma licenciatura que é voltada quase que 60% para pedagogia pode ter mais dificuldade ainda, né? Uhum. Principalmente se for fazer um curso de matemática pura, realmente tem que se preparar muito mais com relação à matemática. Infelizmente, eu tô aqui para abrir os olhos. E é engraçado, eu lembrei de uma coisa sobre o que você falou agora, né, do curso da matemática ter ali, em teoria, um caráter menos voltado para a parte pedagógica. Tinha um professor da educação, deixa eu ver se consigo lembrar do nome dele. Zé Maria, agora eu não lembro o sobrenome. Zé Maria Soares, Zé Maria Soares, professor de lá da educação da UFPA, que dizia que o nosso curso de matemática da UFPA era um bacharelado disfarçado de licenciatura. Isso nunca saiu da minha cabeça. Apesar de a gente ter feito bastante coisa com relação à área pedagógica, eu aprendi bastante, mas realmente, se compararmos os cursos da UFPA e da UEPA, pelo pouco que eu conheço da UEPA, mas pelo que me falam, realmente da UEPA tem um caráter bem mais pedagógico do que o nosso não, né, o curso da UFPA, mas de qualquer forma, tem-se ali também um viés pedagógico. Acabei aprendendo bastante. E no meu caso, especificamente, foi bem louco, porque eu tive que fazer 4 estágios em um ano. Eram 4 estágios obrigatórios no curso, né? E aí, por conta do intercâmbio, o meu calendário acabou bagunçando todo, e foi bem engraçado. Em 2012, mudaram completamente não, mas mudaram bastante a grade curricular do curso de licenciatura em matemática. Então, a minha turma, 2011A, tinha 2011A e B, né? Porque a B era quem entrava no segundo semestre. Então, oficialmente, a 2011B foi a última turma que seguiu a grade curricular antiga. A partir de 2012, aconteceram alterações significativas na grade. Então, a minha turma foi uma das últimas a estudar, né? A seguir a grade curricular antiga. Mas aí o que aconteceu? Eliminaram algumas disciplinas nessa mudança de grade. E como eu e alguns amigos nós fizemos o intercâmbio, nós acabamos perdendo algumas disciplinas que foram ofertadas pela última vez, disciplinas que eram da grade antiga, que deixaram de ser ofertadas, e que, como eu e os meus amigos estávamos lá nos Estados Unidos fazendo intercâmbio, não conseguimos fazer essas disciplinas. Foi um imbróglio muito grande, mas no fim das contas foi tudo resolvido. A gente teve que estudar no período que eles chamam de intervalar, eu acho, entre os semestres regulares. Foi uma loucura também. Quando eu voltei para o Brasil, foi uma loucura com relação a disciplinas. Eu lembro que eu fiz os 4 estágios obrigatórios em 2 semestres. Eu fazia também estágio no projeto Newton, não sei se vocês já ouviram falar, de lá da UFPA. Então, foi uma loucura só quando eu voltei para cá. Já ouvi falar de cálculo, né? Exatamente, eu fui monitor de lá. Então foi bem louco esse período. Só mesmo fazendo o adendo aqui. Você já falou um pouco sobre seus interesses, né? Você citou sobre o que foi sua dissertação, mas tem como você falar um pouco mais sobre isso? O que exatamente você estudou na dissertação? Como é que foi? Como é que você escolheu o tema? Em que momento você decidiu cursar? Porque a Unicamp tem essa qualificação, né? Que parece que as pessoas estudam por pré e o pós-qualificação, né? O pré sendo mais a prova e o pós sendo mais a pesquisa. Exatamente, porque a qualificação é fundamental para que você continue. Então,
No início, você esquece da sua área de atuação, porque a prioridade absoluta é a qualificação que você faz no final do primeiro semestre. Então, você faz as disciplinas, cursa as disciplinas, todas, se for possível, e no final do primeiro semestre, você faz a prova, né? As provas que fazem parte da qualificação. Então, todas as suas atenções até aquele momento são voltadas para a qualificação. Uma vez aprovado, porque assim, você tem duas chances para fazer a qualificação. Você faz a primeira no final do primeiro semestre, e se você não for aprovado, se você não tirar a nota mínima, que é 5, parece que é pouco, mas definitivamente não é. Se você não passar nessa primeira oportunidade, você tem mais uma oportunidade ao final do segundo semestre. Eles sempre oferecem essas qualificações semestralmente. Então, no final do segundo semestre, você tenta de novo, faz a qualificação. E se você não for aprovado nessa segunda tentativa sua, adiós, você é desligado do programa. Então, por isso que existe uma pressão muito grande relacionada à qualificação. Você simplesmente tem que passar para continuar no curso. Por isso que você tem que estudar bastante para sair bem na qualificação. Então, por isso que você soube explicar bem como funciona lá, até porque você está lá, você está acompanhando como é. Mas, olha, eu te digo uma coisa, na matemática pura é muito mais complicado, porque as exigências são bem maiores. Por exemplo, você tem que passar nas 3 matérias de uma vez, e você tem que fazer as 3 de uma vez. E se você não passar numa, você é reprovado. E não tem dessa de assim, se você for reprovado numa, você faz a qualificação no semestre seguinte só daquela que você reprovou. Então, você tem que fazer tudo de novo. Então, é muito mais complicado. Mas, enfim, o curso de mestrado ele é bem dividido mesmo entre o antes e depois da qualificação. A qualificação é ali o principal divisor do seu curso. Depois, então, da qualificação, o que acontece? Essa é uma característica interessante da Unicamp também, porque muitas vezes você tem que entrar quando você se inscreve, na verdade, no mestrado da universidade, de determinadas universidades, você já tem que ter orientador. Isso acontece na USP, se eu não me engano, por exemplo. Você já tem que escolher ali teoricamente, um orientador no momento que você faz a inscrição para o mestrado ou para o doutorado. Já na Unicamp, não. Você não precisa escolher orientador logo de cara. Mas lá, pelo menos a matemática pura, né? Estou falando pela matemática pura. Você tem até um mês depois da sua aprovação na qualificação para escolher, enfim, um orientador, certo? Porque aí você vai começar, de fato, a estudar, né, a se preparar, a produzir o que tiver de ser produzido para a dissertação. E assim foi no meu caso, né? Porque eu entrei sem saber bem o que eu iria estudar. O que eu pensei? Eu pensei em avaliar ali o que era estudado por lá, né? Para depois eu procurar ali seguir por algum caminho, escolher um professor orientador. E assim eu fiz ao longo do primeiro semestre, nem me liguei para a pesquisa, porque, sem dúvida alguma, o objetivo principal era ser aprovado na qualificação, principalmente depois de ter, no meu caso, né, depois de ter tido um semestre horroroso. Eu tirei 2 Cs, porque a avaliação, né, é um pouco parecida com a da UFPA, que é por conceitos. Na UFPA você tem o excelente, bom, regular e insuficiente. Na Unicamp você tem ABCD, que ali, se você estabelecer uma conexão entre as duas, dá tudo certo. Mas enfim, eu tirei 2 Cs, eu passei raspado nas 2 disciplinas que eu fiz, então foi um semestre ruim para mim. Mas, em compensação, eu consegui passar de primeira na qualificação, o que nem todo mundo na turma conseguiu. Então, para vocês verem a importância ali de se estudar bem, né? Mas, enfim, depois da qualificação que eu comecei a pensar na dissertação, porque eu tinha que escolher um orientador. Então, eu comecei
a procurar, ver quais eram os professores que estavam disponíveis. E aí entrou a figura do meu orientador do mestrado, um professor sensacional, um professor muitíssimo inteligente, só para vocês terem uma ideia, ele tem 2 doutorados, é um cara assim, fora de série, ele é italiano e veio morar no Brasil, certo? E ele já morou no Japão, já morou nos Estados Unidos, aí fez um doutorado lá em Cornell, então um cara muito inteligente, que fala várias línguas e que é um excelente matemático. Professor Francesco Matucci, um cara muito gente boa, que me acolheu super bem, diferentemente de vários professores que eu tive no IMEC, pouco se importou com as notas que eu tirei, porque no momento que eu fui conversar com ele para pedir orientação, no meu currículo tinha um B e 2 Cs, ou seja, não tinha tirado nenhum conceito máximo. Mas ele não se importou com isso, me recebeu de braços abertos, e ele estudava uma área que para mim era completamente nova, e foi isso que assim chamou muito a minha atenção. Era álgebra, mas era algo chamado teoria geométrica de grupos. E em termos gerais, assim, trata do estudo da teoria de grupos através de objetos geométricos, sabe? Procura-se analisar ali as relações dentro de grupos através da ótica geométrica. Se procura estabelecer uma relação entre grupos e objetos geométricos, sabe? Isso tem diversas aplicações. Tem aplicações mesmo em matemática, como sistemas dinâmicos, mas também tem aplicações em criptografia, para você ter uma ideia. E o que eu estudei, o que o meu orientador propôs para mim, né, foi primeiro, no primeiro semestre, assim que eu tive o primeiro contato, que ele me apresentou ali um pouco da teoria, me disse mais ou menos os caminhos que eu poderia seguir, isso foi no segundo semestre do mestrado, que foi em 2017 ainda, que 2017 foi o ano que eu entrei. Então, eu comecei a estudar um pouco de teoria geométrica de grupos, claro, fazendo disciplinas, porque é uma outra coisa também que conta muito, é que o mestrado da Unicamp, o mestrado em matemática pura da Unicamp é muito pesado por conta da quantidade de disciplinas que você tem que fazer. Na matemática aplicada são 20 ou 24, eu não sei quantos créditos você tem. Quantos créditos você tem que fazer no mestrado? Eu acredito que sejam 30 aqui na estatística. 30? Isso. 30? Sim, são Uau. 20 obrigatórios e 10 opcionais. Eu não achava que era tanto assim, não. Mas na matemática pura a gente tem que cumprir 32. É muita coisa, além da qualificação, além da dissertação. Então, é muito mesmo. pesado por conta disso. E tem a questão da qualificação, que você tem que fazer tudo de uma vez, então isso torna o curso muito mais pesado. Mas, de qualquer forma, eu comecei a estudar teoria geométrica de grupos de uma forma mais geral, porque eu conhecia absolutamente nada de teoria geométrica de grupos, mas, como eu falei, o meu orientador foi super receptivo e eu tive muita sorte com relação a isso, porque nem sempre você tem uma relação tão amistosa, cordial e amigável com seu orientador. E tanto no mestrado, tanto na graduação, quanto no mestrado e agora no doutorado, eu tive ótimos orientadores. Eu comecei a estudar, então, teoria geométrica de grupos, certo? De uma forma mais geral, e aí no meu último ano, 2018, no meu último ano de mestrado, no caso, eu já fui fazendo algo um pouco mais específico. Então, eu estudei teoria geométrica de grupos, mais relacionada a... o que eu posso dizer? Eu utilizei grafos nos meus estudos, sabe? Grafos e, mais especificamente, autômatos. Então, o que eu fazia? Eu procurava estudar, analisar as relações entre grupos e grafos, porque a partir de uma relação que você estabelecia entre elementos de um grupo e
Esqueci o nome do termo, minha gente, mas você estabelecia relações entre grupos e grafos. É que eu não estou estudando mais isso, e aí eu esqueci. É porque num grafo você tem arestas e vértices, exatamente. Então, se você estabelecesse ali uma relação entre elementos de um grupo e vértices de um grafo, você poderia estabelecer um mundo de coisas além disso. Então, o meu estudo no mestrado teve a ver com isso, com o estudo das relações entre grupos e grafos, que, na verdade, a gente utilizava grafos como representações de autômatos, que eram estruturas que são muito utilizadas em computação e criptografia, mas aí eu estudava a parte matemática da coisa, e aí entravam exatamente os grafos. Tanto é que o título da minha dissertação é Autômatos que geram produtos livres de grupos de ordem 2. Então, eu trabalhei ali com grupos, trabalhei com produtos livres de grupos, e dessas relações desses grupos, ou de produtos livres de grupos, com autômatos, ou seja, com grafos. E aí, a minha dissertação está disponível lá no repositório da Unicamp. Quem tiver curiosidade de procurar, vai lá, digita meu nomezinho completo, Marcelo Souza de Miranda Júnior. É bem fácil de encontrar. Quem quiser mais informações sobre, pode até entrar em contato comigo também. Foi basicamente isso. E Marcelo, tu acabou de explicar sobre a tua pesquisa de mestrado e tal. E pro doutorado, tu continuou com a mesma linha ou tu fez alguma alteração nesse processo? Me explica como foi. Muito bem, eu queria ter continuado, né, os estudos do meu mestrado no doutorado, mas infelizmente isso não foi possível, porque o meu professor orientador, o professor Francesco Matucci, ele teve que sair da Unicamp, sair do Brasil, na verdade, foi embora do Brasil. Ele é italiano e ele, por alguns motivos pessoais, teve que voltar a morar na Itália. Então, como ele era o único pesquisador da sub-área de teoria geométrica de grupos na Unicamp, e como eu preferi ficar na Unicamp no doutorado, já que eu tinha sido aceito no doutorado de lá, eu tive que pagar um preço e acabei tendo que trocar de sub-área. Eu gosto muito de álgebra, então procurei fazer algo ainda em álgebra, mas eu tive que mudar. Então, eu tive que deixar para trás, né, essa área de teoria geométrica de grupos. E logo após a primeira qualificação do doutorado, porque assim como no mestrado existe a qualificação das provas, né, que são 3 provas de 3 áreas diferentes numa semana só, também tem uma outra qualificação no doutorado, na qual você faz uma apresentação e que você mostra basicamente o que você tem estudado até ali e o que você pretende estudar para a tese. Essa segunda qualificação, essa apresentação referente à segunda qualificação é submetida a uma banca que avalia e te dá o veredito se você está apto ou não a continuar no doutorado. Enfim, tive que trocar de sub-área, não deu para continuar com os estudos de teoria geométrica de grupos, porque o meu orientador foi embora. E assim que eu passei da primeira qualificação, das provas, eu procurei para estudar, né? Para começar ali a pensar numa tese. E novamente eu tive que começar do zero, assim como eu já tinha começado do zero no mestrado, tive que começar do zero no doutorado, dessa vez na sub-área códigos e reticulados. Códigos e reticulados são estruturas algébricas que são utilizadas em diversas aplicações. Tanto é que o que eu tenho estudado está ali na fronteira entre a matemática pura e a matemática aplicada. Eu comecei a ser orientado pela professora Sueli Costa, que é uma excelente pesquisadora, uma excelente professora, uma excelente pessoa também, que já produziu diversos artigos, inclusive produziu livros que são bastante utilizados nessa área de códigos e reticulados, e atualmente eu trabalho com códigos reticulados aplicados à criptografia, mas os estudos ainda estão bem no início, porque, como eu falei, até o ano passado, até a segunda metade do ano passado, eu nem sabia direito o que era um código, o que era um reticulado. Então eu tive que começar estudando o básico para poder começar a me aprofundar, para aí sim começar a desenvolver algo para a tese. Então, do mestrado para o doutorado, eu realmente tive que mudar e bem de área de estudo.
Eu achei muito interessante tua pesquisa e, inclusive, essa conexão dela com a criptografia, que é uma área que particularmente eu gosto bastante, eu tenho interesse. Mas, assim, uma pergunta que parece boba, mas eu acredito que quem pesquisa em matemática sempre ouve isso. Você geralmente é questionado sobre se há aplicações na tua pesquisa, porque as pessoas acham que a gente precisa ter um objeto para aplicar, né? Mas quem é matemático, uma coisa que eu digo para quem é matemático, para quem estuda em algum momento da vida matemática enquanto você estudar matemática, vai ter gente te questionando por que você estuda matemática, para que você estuda matemática. Não tem jeito. E claro que isso acontece comigo também. No caso dos estudos do mestrado, realmente não tem assim tanta aplicação na vida real, porque o que eu estudei foi uma aplicação de matemática em matemática. Então estava tudo em casa. Mas agora, como eu estou estudando algo que tem aplicação em criptografia, e criptografia é uma área assim que tem várias, como é que eu posso dizer, várias aplicações no mundo real. A gente fala muito em criptografia, principalmente ali nesses últimos tempos em que as informações estão sendo muito mais difundidas e é necessária uma segurança na hora do compartilhamento de informações. É aí que entra a criptografia, tanto é que quando você começa a trocar mensagens pelo WhatsApp, o primeiro aviso que aparece lá é que as mensagens estão sendo criptografadas para, sei lá, estabelecer algum tipo de segurança e pororó. Então, se tá se falando muito em criptografia ultimamente, por isso que essa área de estudo é bem interessante e é bem atual, e por isso mesmo que tem ali diversas aplicações que são vistas no nosso cotidiano. Então, hoje em dia eu tenho mais coisas para responder quando me perguntam para que eu estou estudando, no doutorado. Mas nem sempre é assim, né? Uma coisa que muita gente ainda tem que entender é que não precisa ter uma aplicação direta no mundo real, que muitas vezes a gente pode desenvolver uma teoria da qual se extrai muita informação, muita coisa que você pode utilizar, sim, no mundo real. Mas nem tudo é aplicação. Muito bom. Isso é algo que realmente as pessoas não entendem, né? Mas é um pouco compreensível, Mas né? estamos aí num trabalho heróico, eu, você, para abrir um pouquinho as mentes e os corações das pessoas desacreditadas. É verdade. Bom, um dos nossos objetivos com esse programa é falar um pouco sobre como é a pós-graduação em matemática pura, mas também como que a gente chega lá. O que eu queria te perguntar é que passos que um estudante de licenciatura em matemática tem que seguir para ele ter condições de ingressar em um programa de pós-graduação em matemática, assim, no geral, não falando da Unicamp especificamente. Que matérias ele tem que dar atenção, que tipo de experiência acadêmica ele tem que procurar, de estágio, monitoria, assim, no geral. A gente fala muito em educação, em pós-graduação, a gente fala, você tem que publicar artigo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas e na matemática? Olha, no caso da matemática pura, né, como muita gente vem de bacharelado, infelizmente as questões pedagógicas não são tão discutidas a fundo, não. O máximo que a gente pode fazer ali ao longo do mestrado é entrar no programa de monitoria, né? Mas isso, para quem vem de licenciatura, é claro que é interessante, porque afinal, se você é formado em licenciatura, você é professor e você gosta de dar aula, pelo menos eu acho que você gosta ou deveria gostar de dar aula. Então, é bom entrar em programas de monitoria, só que no meu caso eu tentei ao longo do mestrado inteiro e não fui chamado, né? Mas fazer o quê? O que eu diria para, por exemplo, quem está na graduação, quer fazer um mestrado em matemática pura, é estudar matemática. Não tem jeito, porque, de novo, eu infelizmente tenho que dizer que a base matemática dos cursos daqui, pensando em cursos de mestrado, cursos de pós-graduação em universidades reconhecidas, a base matemática que você tem aqui é fraca. Você tem que se fortalecer na matemática, você tem que estudar matemática. Agora, como eu falei lá do início, você tem que observar muito bem o que é exigido de matemática na universidade que você quer entrar. Então, tem muito a ver com isso. Mas, em geral, quais são as disciplinas mais, assim,
clássicas da matemática que você tem que ter um certo domínio. Em álgebra, álgebra linear, teoria de anéis, teoria de corpos, porque são coisas muito gerais. Em análise, a análise real, você tem que estudar bastante. Análise no RN, né, que seria uma análise avançada, uma extensão da análise real. Na parte de geometria, a parte de topologia, ali que tem a ver, é muito importante, eu diria a topologia geral, né, no caso. Então são essas áreas mais clássicas da matemática que você tem que ter, eu não diria que um domínio total, mas pelo menos noções é importante ter para que você não sinta um impacto tão grande na hora de fazer um curso de mestrado em matemática, por exemplo, numa universidade razoável, certo? Então, ali, estudar o clássico de matemática. Se você quer fazer um curso de matemática pura, procure entender o que de matemática pura é cobrado ao longo do curso. Depende da universidade, mas claro que tem ali alguns cursos que são cobrados no geral, e são esses que eu acabei de falar. Muito bem. Bom, a gente costuma postar algumas enquetes no Instagram, né, para ver se a galera tem alguma pergunta, alguma dúvida para quem vai ser entrevistado. Fizeram uma pergunta que a gente acabou fazendo para ti, mas alguma outra que eu não sei como funciona. Perguntaram se a parte computacional é importante no programa que tu faz. Porque eu acredito que quem faz matemática aplicada já tem, né, envolve muita programação, né? Mas tem alguma coisa do tipo no teu programa? Na pura, não. Não, tanto é que até hoje eu não sei muita coisa de programação, por exemplo. Eu nunca fiz um curso de programação, qualquer que seja, sendo que agora eu preciso disso. Então não se tem assim algo voltado à computação, não. Na matemática pura, infelizmente não. Assim, se você quiser fazer algo na sua pesquisa, talvez você encontre. Eu lembro de uma amiga que eu fiz lá, inclusive ela voltou para a Polônia, ela é polonesa, e ela conheceu um brasileiro, se casou com um brasileiro, veio morar no Brasil, e ela fez mestrado em matemática pura lá na Unicamp. Ela entrou um semestre antes que eu, mas a gente acabou fazendo matéria juntos, então a gente acabou se aproximando. Artena é o nome dela. E ela estudou matemática pura, fez disciplinas da matemática pura, mas fez algo que tinha a ver com matemática aplicada. Eu não lembro qual era exatamente o assunto, mas eu lembro que ela utilizou bastante, ela fez algo computacional, sabe? Então, ele entrou em acordo com o orientador dela, que inclusive ele trabalha com códigos reticulados também. Eu sou monitor, sou PED dele agora nesse semestre. PED é monitor. PED é o programa de estágio docente da Unicamp. Então, os monitores da Unicamp a gente chama de PEDs. Então, por isso que eu tô falando que eu sou PED do professor Marcelo Führer, não sei se o Lucas conhece, que ele é de lá da aplicada também. Enfim, ela trabalhou em algo computacional mesmo estando na matemática pura. Então, é possível, claro, mas desde que você encontre um orientador que esteja apto para fazer algo do tipo. Então, não é tão fácil assim, mas, por outro lado, não é impossível. Acaba que tudo gira em torno dos interesses, né? Tanto de quem está estudando quanto do programa, né? Dos orientadores. Sim, exatamente. Exatamente. Então, se você entrar com um objetivo claro, se você entrar sabendo bem o que você pretende estudar, você já pode entrar ali em algum acordo com o seu orientador. É isso aí. Agora, não querendo fazer a mesma pergunta que as pessoas te fazem sobre a aplicação da matemática e tal, mas qual é o próximo passo depois da pós-graduação, depois do doutorado em matemática, assim? Tem algum plano que não seja somente ser docente da universidade, que dê para trabalhar? Eu sinceramente não sei, eu vou te contar uma coisa, eu estou um tanto desiludido com a matemática, mas não por causa da matemática, mas por causa do tratamento de certos professores da Unicamp. Claro, não é por conta dos meus orientadores. Eu dei muita sorte em ter um orientador excelente de mestrado, que apesar de ter ido embora da Unicamp, eu não consigo ter raiva ou guardar qualquer sentimento ruim por ele, porque ele me ajudou bastante. A minha orientadora do doutorado também tem me ajudado bastante, mas ao longo do curso eu tive professores que não foram bons. Mas enfim, algumas coisas, alguns motivos, tem alguns motivos para estar um tanto desiludido. Então, eu sinceramente não sei.
Claro que o objetivo maior, né, por isso que eu estou estudando nessa jossa desde 2011, que é para ter algum emprego que o povo julga decente, né, que supostamente ganhasse bem, mas não sei, dadas as perspectivas, né, os concursos estão cada vez mais minguados. É claro que eu pretendo fazer um concurso para professor universitário, porque eu juntaria duas coisas que eu gosto bastante de fazer, que é pesquisar, mas principalmente dar aulas. Eu me sinto realizado dando aulas. É uma coisa que eu amo fazer, que eu faço desde os meus 15 anos. Eu dou aula particular desde quando eu tinha 15 anos. Então, eu pretendo continuar na matemática, mas, dadas as perspectivas, eu não sei que rumo eu vou tomar. Tudo nos direciona a docência em universidades, né, ou em faculdades. É meio difícil sair desse caminho porque é algo até visto como natural. Então, por isso que, claro, que é um caminho, de novo, é um caminho natural, né, a ser tomado, mas eu não sei se eu vou seguir por aí, não. Eu não tenho essa certeza absoluta na minha cabeça. Marcelo, nós estamos encaminhando para o final desse episódio do podcast. A gente queria fazer um momento que fosse do entrevistado. O que tu falaria para as pessoas que estão seguindo essa linha? E eu tô me referindo às pessoas que estão agora fazendo licenciatura ou fazendo bacharelado, ou para a pessoa que tá pensando já na pós-graduação dela, seja aqui, seja em São Paulo, seja em qualquer lugar. O que tu falaria para essa pessoa que fosse talvez reconfortante ou um apoio? O que tu diria? Olha, para estudar matemática tem que se gostar de matemática. Isso é o mínimo, é o pré-requisito básico. Gostando de matemática, o que eu diria para a pessoa, então? Se você não gosta de matemática, assim, não querendo ser tão rude, mas não dá. Teria que procurar outra área. Mas se você gosta de matemática, uma coisa que eu poderia dizer é: não desista, mas também não gaste tudo que você tem nisso. Tente se adaptar o máximo possível, certo? Porque ninguém é de ferro, todos nós temos as nossas limitações. Eu passei por muitos problemas, principalmente quando eu comecei meu mestrado, mas aos trancos e barrancos eu fui me adaptando ao ritmo da universidade, me adaptando a todas as outras coisas de lá, e acabei conseguindo me sair, consegui terminar o mestrado, consegui ali começar o doutorado, e estou seguindo em frente. Então, o principal ingrediente para as coisas supostamente darem certo é esforço. Esforço. Tem também dedicação. E assim, você também não pode ter vergonha de pedir ajuda aos outros. Se você não está indo bem, se você não está entendendo muito bem, essa ajuda, certo? Então, uma série de fatores, né, que faz com que você consiga ser bem sucedido na área que você estuda. Não digo somente em matemática, mas em qualquer área. Mas no caso mais específico da matemática, eu acho que, assim, se você gosta de matemática, então se esforce um pouquinho, tente ir um pouquinho além do que você vê, principalmente nas disciplinas. Por exemplo, se você for um aluno da UEPA, da UFPA, não se contente somente com aquilo que você vê em sala de aula. Procure, eu não digo necessariamente aprender de tudo que há lá fora, tipo, de tudo que há além do que você vê na disciplina de sala de aula, mas procure entender um pouquinho mais do que se passa. Eu diria que, assim, estude bastante, se esforce bem, mas tenha responsabilidade também. E, claro, humildade. Com humildade você conquista bastante coisa. Eu conquistei o respeito de muitos professores, mesmo de muitos amigos da minha turma, mas eu nunca me deixei levar por isso, porque eu imaginava que em algum momento eu poderia estar muito longe de ser o melhor aluno da turma.
E olha só, esse momento chegou mais rápido do que eu imaginei. Por isso que eu digo com relação à humildade. Se você pode estar sabendo muito de uma matéria hoje, você pode estar precisando muito de ajuda para passar numa outra matéria amanhã. Então, esforço, responsabilidade, pode não parecer importante, mas sim é importante. E humildade seriam as palavras-chave ali para que você possa seguir em frente na sua vida acadêmica, não somente em matemática, mas como em outras áreas em geral. Então, acho que eu diria isso, sabe? Pés no chão, firmeza, humildade e muito esforço para conseguir seguir. É importante não ter medo de estudar numa universidade de grande porte. É claro que você tem que se preparar muito para isso, porque as cobranças, principalmente, são muito altas. Você pode ali encontrar professores que não são nem um pouco humanos e que não querem saber de onde você veio e o que você estudou. Querem que você vá bem de qualquer jeito na disciplina que ele está ministrando. Então, você tem que estar preparado para esse tipo de situação. Por isso que eu digo para não ter medo, para não se deixar levar assim pelo desespero que você possa ter ali ao longo dos seus estudos. Por isso que eu digo que firmeza, pés no chão, humildade, essas coisas são importantes para que você não tenha medo de estudar numa grande universidade, você consiga ser bem-sucedido nos seus estudos onde quer que você esteja. Certo, Marcelo. Muito obrigado pela tua disponibilidade, pelas dicas que tu deste pra gente. Eu te desejo boa sorte na tua caminhada acadêmica, né? Que ainda não está concluída, né? Eu não sei se um dia a nossa caminhada é concluída. Pois é. É uma coisa contínua, né? A gente está sempre pesquisando e tudo mais, então, realmente. Eu também gostaria de agradecer ao Lucas, né? Que ali teve o primeiro contato comigo, você agora, João, pela oportunidade que vocês me deram aqui em falar algumas coisinhas sobre a minha vida. E muito obrigado, então, a todos. E para finalizar, é claro, eu queria agradecer aos nossos ouvintes. Você que escutou até aqui, muito, muito obrigado. Eu tenho certeza que esse episódio do podcast pode ter esclarecido muitas coisas para vocês. O nosso objetivo foi mostrar para vocês os outros caminhos possíveis a serem percorridos, seja pelo mestrado aqui, seja fora do estado, como funciona a outra faculdade. Muito, muito, muito obrigado. E claro, agradecer ao Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. Nada, eu que agradeço. E assim, para todo mundo, não tenham medo de sair de casa, viu? Vale a pena.